Meu nome é Fernando, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, Brasil. Eu vim aqui para falar sobre o meu trabalho e ele tem como título As dificuldades curriculares no uso da modelagem matemática sob a perspectiva da teoria ator-rede. A modelagem matemática é uma metodologia de ensino em que ela pode auxiliar o professor em sala de aula. No entanto, nos processos de ensino-aprendizagem podem surgir as dificuldades, certo? Seja nível de docência, de ciência, ou até mesmo de estrutura escolar. Então, quando falamos em estrutura, podemos inserir nesse contexto o currículo escolar. É necessário considerar que a modelagem ela não segue especificamente o que consta no currículo. Isso pode se tornar um problema em sala de aula, para efeitos de currículo. O objetivo desse trabalho é verificar as dificuldades no uso da modelagem relacionadas ao currículo escolar e estabelecer o olhar sobre essas dificuldades dentro da teoria ator-rede, visando a melhoria, ou contribuir com os processos educacionais. Nós temos autores que já trabalharam com essas dificuldades e apontaram algumas dificuldades específicas, tais como a elaboração da parte do professor de uma atividade, a relação do professor com o aluno e vice-versa, a dificuldade na relação com os responsáveis desses alunos e até mesmo dentro da estrutura escolar. A coleta de dados foi feita verificando as bases de dados da CAPES e da BDTD, de acordo com o descritor Modelagem na Educação Matemática. E assim foi possível selecionar dissertações que fizeram uso da modelagem dentro do currículo escolar, certo? Foi extraído fragmentos dessas dissertações e visando estabelecer o olhar, adquirir dados para estabelecer o olhar sobre essas dificuldades dentro da teoria ator-rede. Organizei os dados em 3 situações distintas: o currículo escolar e o professor, o currículo escolar e o estudante e, por fim, o currículo escolar e a própria estrutura na escola. Na relação 1, que é o currículo escolar e o estudante, eu observei no trabalho de Alves 2015 que ele encontrou dificuldades na implementação da modelagem, mas isso pode trazer o lado positivo nessa situação, visando o desenvolvimento da matemática, visando o desenvolvimento do currículo, visando o desenvolvimento da própria escola como espaço formativo. Na dissertação de Domingos, ele observou que a matemática se faz importante dentro dos muros da escola, havendo uma preocupação com as notas apenas. Na relação 2, observando a dissertação de Rangel, ele mencionou a experiência de décadas do docente, encontrando dificuldades nos processos de ensino-aprendizagem. Então, ele verificou dificuldades num período em que se valoriza muito a questão do currículo, o programa curricular, e se valoriza pouco a questão da aplicação dos conceitos matemáticos propriamente ditos. Na relação 3, que envolve a questão da estrutura, foi observado nas dissertações de Figueiredo e Tessaro. Eles pontuaram que o professor ele se vê dentro de engessamentos das normas. Oliveira 2018 ele mencionou o desafio que é para o professor, para os professores, a implementação dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de matemática. Como eu falei anteriormente, a teoria ator-rede era uma teoria social, ela foi idealizada por Bruno Latour, um sociólogo francês, em contribuição com outros pesquisadores. E essa teoria, ela inclui o termo actantes. Actantes nada mais são do que os responsáveis pela ação. Eles estabelecem relações entre si, em uma rede de associações, o que pode acontecer na escola.
trazendo para o contexto escolar. Nós podemos classificar como actantes humanos, que são pessoas, ou actantes não humanos, que se referem a coisas ou objetos. Mas dentro do contexto escolar, o actantes humanos nós podemos ter os professores, os estudantes. E como actante não humano, nós podemos ter a estrutura escolar, o currículo escolar, os equipamentos de informática, por exemplo. No trabalho de Alves e de Domingos, eles utilizaram essa referência, né, das dificuldades, no caso, na implementação da modelagem. E observou-se a questão da dificuldade na questão do conteúdo programático. Né? Nós vemos aí um actante não humano, certo? Interferindo na função na escola de um determinado professor ou professores. No trabalho de Rangel, ele mencionou as dificuldades, né, e observou que actantes humanos interferem também na questão do currículo, quando a gente fala em prazos, quando falamos em conteúdos a serem cumpridos, certo? E deixa um pouco de lado a questão da aplicação desses conceitos matemáticos que são úteis fora dos muros da escola. Os autores Oliveira e Porto, eles mencionam em sua publicação, né, que trata da teoria ator-rede voltada para a educação, que existe uma negociação, ou a possibilidade de negociação entre agentes humanos e não humanos na escola, envolvendo o espaço, envolvendo o tempo, envolvendo a própria estrutura. E por fim, nos trabalhos de Figueiredo, Tessaro e Oliveira, foi possível observar as dificuldades do professor diante das imposições curriculares, certo? Mais uma vez, o actante humano currículo escolar interferindo na vida funcional de um professor. Como considerações finais, eu tenho que foi estabelecido o olhar da teoria ator-rede para essas dificuldades da implementação da modelagem, considerando a existência de actantes humanos e não humanos. O objetivo do trabalho foi alcançado, já que foi possível verificar as evidências dessas dificuldades, certo? E essas associações possíveis na escola entre actantes humanos e não humanos, considerando a teoria ator-rede. E, por fim, ressalta a importância do actante não humano no currículo escolar, que é capaz de influenciar, modificar e até mesmo movimentar as redes na escola, em um primeiro momento em prol do desenvolvimento dos processos educacionais. Utilizei como referência esses autores, aqui elencados, e obrigado pela oportunidade.